Olá, amigos, amigas, irmãos, cunhadas, sobrinhos que nos acompanham em nosso canal do YouTube, especialmente aquelas que acompanham quando lançamos vídeos sobre maçonaria. Em nosso último vídeo, nós falamos sobre o maçom e a cidadania. Hoje nós tentaremos falar um pouco sobre o maçom e o relacionamento com os filhos e sua educação. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos e a todas que nos acompanham que, se ainda não fizeram sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem, façam sua inscrição, deixem ali um likezinho, façam um comentário para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Dê sugestões, temas para que a gente possa estudar e lançar para ajudar a família maçônica. O maçom, ele se comporta seguindo 7 virtudes cardeais, que são cortesia, amor filial, reverência pelas coisas sagradas, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Além de ter como objetivo formar bons cidadãos e líderes. Nesse sentido, fazemos referência à família do maçom. Família esta que é um lar de pessoas iniciadas, não consanguínea, mas que procuram sempre estreitar os laços de amizade como verdadeiros irmãos, atribuindo assim suas esposas como cunhadas e seus filhos como sobrinho. De acordo com o artigo 29 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, são deveres do maçom obedecer à lei e aos poderes maçônicos constituídos, frequentar assiduamente os trabalhos das lojas e órgãos, aceitando e desempenhando com probidade e zelo as funções e os encargos maçônicos que lhe forem confiados. Muitas das vezes nos perguntam se vamos a alguma reunião, quando nos veem prontos de terno e tal, e eu sempre confirmo que sim. No entanto, sem que houvesse a necessidade e sem que haja necessidade de se acrescentar que é uma reunião e onde e qual é aquela reunião e onde é esta reunião. No entanto, um certo dia, alguém me perguntou que reunião eu ia. Então eu respondi que era uma reunião em uma loja. E tendo percebido o interlocutor que a loja que eu falava não era uma loja de se fazer compras. Então ele me pergunta novamente, que loja era essa que eu ia? Aí eu fui obrigado a responder que era uma loja maçônica, que era uma loja da maçonaria. Então, esta pessoa resolveu me perguntar, o que se faz na maçonaria? Aí então eu resolvi esclarecer. A bem da verdade, na maçonaria se educa, se transmite aos filhos os nossos valores, e isso tudo não se faz escondendo os valores deles, ou dando a noção de que estes valores são para ser vividos clandestinamente. Pelo menos quando se vive
em liberdade. Mas também devemos ter a noção de quando é que uma criança, um filho, ele está preparado para receber e processar todas essas determinadas informações. Haja vista que não faz sentido se dar conferência, palestras sobre simbolismos, esoterismos, modalidade de axiologia, divisão da visão humanamente ao entendimento do universo, da criação, do Criador e criaturas na maçonaria contemporâneas. Uma criança, um adolescente ou um adulto, certo? O que convém para eles antes de responder o que é perguntado, deve-se, portanto, se certificar daquilo que efetivamente foi perguntado. Porque corremos o risco de não ver nos complexos problemas em questão, por vezes se tornarem muito simples e básicos, que não são o objetivo ou o objeto daquele momento. Daquele momento, do interesse da pessoa que lhe pergunta, seja criança, adolescente ou adulto. O papel da liderança familiar na educação dos seus filhos, seja ele criança, adolescente e até adulto, é ter um papel principal do pai na vida dos filhos, transmitindo seus valores e crenças sobre o mundo. Tudo isso por ser muito importante para que estes filhos, essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, tornem adultos éticos no futuro. A forma como pais e mães transmitem seus valores àqueles pequenos, aos adolescentes, diz muito sobre sua forma de ser e de exercer seu papel. A capacidade de educar sem chocar ou causar terror a esses filhos, sejam crianças ou não, por um grande desafio, e não existe receita pronta para que possamos fazer tudo isto, ou para que tudo isso seja feito. O sucesso da educação diz respeito ao modo como conseguimos aplicar nossos conhecimentos sobre o mundo e a manter na criação dos nossos pequenos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Isto sim, isto tem relação direta com o termo liderança familiar, utilizado para designar as diferentes formas de se estabelecer limites na vida dos filhos, que por sua vez são reflexo do modo como exercemos a liderança sobre a família como um todo. Para se estabelecer limites, de maneira geral, tem que se observar a liderança familiar, que pode ser exercida de 3 formas, levando em consideração a maneira como os pais educam e lidam com seus filhos, sejam criança ou adolescente. Vejamos então essas maneiras, essas 3 maneiras. O pai ou mãe
quando ele é autoritário, ele é aquela pessoa que estabelece os limites de forma inegociável. Ele define aquilo que ele considera que é certo, errado ou permitido para o seu filho, sem que haja a possibilidade de revogação. Agora, você também pode ser um pai ou mãe que prioriza a igualdade e permite que, se o filho faça que o filho faça negociações acerca de uma regra ou um limite. Para isso, é preciso que você construa argumentos bem fundamentados e pautados na verdade para conversar com seus filhos. Por fim, existe também a permissividade. A permissividade é uma regra que tem características, das características de pai e mãe liberal, aqueles pais liberais, que é deixar que os filhos descubram o mundo por si mesmo. Esta também é uma das maneiras de educar quando tratamos desse tipo de paternidade. Bom, considerando as diferentes formas de pensar a liderança familiar, é necessário que os pais reconheçam qual delas condiz melhor com a sua maneira de ser e de proceder, em especial como maçom. O importante, independente do seu estilo de liderança, é se adaptar ao modo infantil de ver o mundo e conversar de forma justa e sincera com seus filhos sobre limites e sobre permissões. As regras negociáveis e as inegociáveis. Seja qual for delas, a forma que você exerce sobre sua autoridade e sobre seus filhos, aquela autoridade que você exerce sobre seus filhos, é importante que ele saiba que existe algumas regras que não são passíveis de negociação. Citamos como exemplo o dever de tomar banho, o dever da hora de dormir e até mesmo o dever o dever da hora de deixar o celularzinho. Estas regras não podem ser algo revogável. Agora, uma ida ao parque, ao cinema, ao clube, pode ser conversada, pode ser negociada. Sobre ética, podemos dizer que não deve o pai esperar que seu filho já nasça com preceitos éticos já fundamentados. Isto porque uma criança, ela não sabe se deve ou não reagir de forma agressiva a uma ameaça. É preciso que você a ensine a lidar com as diferentes situações. Na verdade, o pai ou mãe, ele deve explicar que cada coisa tem sua hora, tem seu lugar, e é importante para que, aos poucos, a partir do diálogo, seu filho construa sua própria visão de mundo. E isso só vai acontecer
no fim da primeira infância. Temos que entender isto. Antes disso, você quem deve fornecer bases para que seu filho haja no mundo, para que ele saiba os limites em relação ao outro, por exemplo. Isto é algo fundamental para que a criança e o adolescente construa sua vida social fora do círculo familiar, dentro da sociedade. Isto porque aprendendo no seio familiar é uma coisa, e fora do seio familiar é outra, totalmente diferente. Sobre regras, devem os pais iniciar o diálogo e elaborar estratégias disciplinares com seus filhos. E então, a partir dos 6 anos, mais ou menos, estas crianças elas já são capazes de introjetar as regras que lhes são impostas. Por isso, é ideal que, a partir desta fase, elas já possam ser cobradas de respondê-las ou não, de dizer sim ou não. Responder às regras é necessário para que a criança possa desenvolver a sua autonomia. E isto só é possível dar autonomia a uma criança ou adolescente a partir do momento em que podemos confiar totalmente que ela irá responder aos comportamentos que ensinamos a elas. A autonomia, ela é decorrente do comportamento dos filhos em relação a todas essas regras. Quando falamos de autonomia, não estamos nos referindo à ideia de obediência, mas de capacidade de apreciar as normas por motivos diferentes, respeitando-as e até mesmo compondo suas próprias regras, no sentido de se desenvolver também sua autonomia moral. Isto sim é a capacidade que a criança tem de se desenvolver, de se autorregular. Como já dito, a partir do 6º ano de vida é que as crianças passam a experimentar sentimentos de justiça, do que é certo, do que é errado e do castigo. Ou seja, começam a internalizar de fato as regras sociais, tornando-se seres heterônomos e possuindo interesses em atividades grupais e regradas. Mas ainda apresentam dificuldades em tomar essas decisões, apesar de terem a crença de que regras são imutáveis. Isto significa que, a partir desta fase, as crianças passam a regular seu próprio comportamento com base em sentimentos, tais como o medo da punição e do amor ao outro. Além de também, quando internalizam questões religiosas e sagradas, aquelas transmitidas pelos próprios pais.
A maior de todas as regras é conversar, conversar e conversar. Nada melhor que uma boa conversa para explicar os pensamentos comuns da família sobre comportamentos e regras sociais. Todos os membros da família são de grande importância no momento do diálogo sobre normas. Isto porque quanto mais o filho sentir que o pensamento sobre um comportamento ou uma regra é compartilhado por pessoas que ela tem como referência, mais motivos ou mais motivada ela terá, ela ficará, mais motivo terá, mais motivada ficará para respeitar. Por fim, tente explicar tudo o que acredita como verdade para seus filhos. Agora, usando uma linguagem adequada à sua compreensão. O diálogo é o exemplo que forma o melhor caminho para uma educação democrática de qualidade. Meus irmãos, amados e amadas, esperamos ter contribuído com todos vocês. E para que não fique muito cansativo, vamos ficar por aqui, nos comprometendo em breve estar lançando novos vídeos. Um tríplice e fraternal abraço a todos vocês. Até logo mais.